O Jeet Kune Do do Bruce Lee é exclusivamente produzido por Legacy Produções Limitada, com aprovação de Bruce Lee, 1995, produção independente. Quando Bruce Lee morreu em 1973, deixou para trás um legado inquestionável em seus filmes. Mas além de seus filmes, há um outro legado, a sua arte marcial, o Jeet Kune Do. Este não é um filme sobre Bruce Lee. É o primeiro filme de treinamento e aprendizagem de Jeet Kune Do com o próprio Bruce Lee. Para produzir este filme, tivemos a completa cooperação da equipe de Bruce Lee, permitindo que o mostrássemos pela primeira vez, com seus filmes e vídeos particulares de treinamento, assim como suas últimas gravações e anotações de treinamentos e pesquisas. O filme é narrado por Bruce Lee com algumas inserções adicionais de seu filho, Brandon Lee, e de Dan Inosato, o homem escolhido por Bruce para continuar o seu Jeet Kune Do. Permitam-me apresentar. Sou Bruce Lee, nasci em São Francisco e minha arte marcial em chinês é Jeet Kune Do, o modo de interceptar o punho. Caso você tenha perdido as últimas notícias sobre Jeet Kune Do, foi divulgado, fui eleito e aceito no Hall da Fama no Cinturão Negro na América. Este fato marca a primeira vez que uma recém-desenvolvida forma de arte marcial é nacionalmente aceita. Não, Jeet Kune Do não tem milhares ou mesmo centenas de anos. Teve início após 1965 através de um dedicado e energético homem chamado Bruce Lee. E minha arte marcial é algo sério e que não pode ser ignorado por outras artes marciais. Eu conheci Bruce Lee em 1964 e naquela época fazia curso de Kempo. Era o primeiro ano do Campeonato Nacional de Karatê realizado em Long Beach. Quando Bruce esteve nos Estados Unidos, ele teve treinamento em Mustau Tai Chi, que algumas vezes é chamado em Hong Kong de Wanghua, e treinava boxe ocidental. Ele tinha treinado esgrima com seu irmão e feriu a cabeça. E teve também treinamentos em Wing Chun e outro treinamento que recebeu e que chamam de Bok Pil e o Thumb Toy. Ele sabia várias posições de Thumb Toy. E acredito que tenha treinado com o exaustivo Fatman. Essas foram as artes que Bruce trouxe para os Estados Unidos. No começo ele usava o Wing Chun como sistema básico ou inicial, mas com o passar do tempo deixou de lado e começou a extrair coisas diferentes de sistemas diferentes, adotando-as para o seu uso pessoal. O Kung Fu é originário da China, é o ancestral do Karatê e do Jiu-Jitsu. É um sistema mais completo e mais fluido. Kung Fu pode ser praticado sozinho ou com um parceiro. A prática solitária é a mais comum. Algumas imitam uma garça, um macaco. A arte marcial inclui todas as técnicas de combate, como karatê, judô, kawari, judô, kung fu chinês ou boxe chinês, seja lá como você o chame. Todos, como o chamado aikido e outros, são uma forma competitiva de luta. Quero dizer, algumas delas tornaram-se esporte, mas outras ainda não, e elas são úteis para o instinto, estimular os dedos e coisas assim. Apresentação em 32 sequências diferentes de pegadas que você pode ver no filme Jogo da Morte e no Voo do Dragão. Nestes dois filmes, ele mostrou as pegadas, chaves de braço e as chaves de pescoço. Originalmente, Bruce nos ensinou suas diferentes pegadas e suas diferenças, mas assim que começam os socos, nós tivemos que pegá-los, combatê-los e bloqueá-los. Para mim, entende? Para mim, a arte marcial perfeita significa expressar a si mesmo honestamente. Mas isso é muito difícil de se fazer.
Quer dizer, é fácil para mim me apresentar num show e ficar convencido com o sentimento de arrogância e depois me sentir bem legal com tudo isso, ou eu posso fazer todo tipo de besteiras, entende o que eu quero dizer? Eu posso mostrar para você alguns movimentos bem extravagantes, mas expressar-se honestamente é não mentir para si mesmo. Expressar-se honestamente, isso, meu amigo, é o que eu sei fazer. Desde o Big Boss, parece ter sido um bom jeito, de fato, encontrar um outro Bruce Lee. Dentre todos os tipos de pessoas, particularmente os artistas marciais, desde os praticantes de karatê, judô, aikido e outros, não importando se eles tinham ou não habilidade para atuar, mas desde que pudessem dar alguns chutes ou socos mais ou menos decentes e, se possível, conhecessem alguns golpes ou truques, os produtores os transformariam em astros. Agora vamos falar sobre isso. É tão fácil assim se tornar um astro? Bem, eu posso garantir que não é tão simples. Além disso, posso lhe dizer que quanto mais os filmes de Bruce Lee forem exibidos, mais o público perceberá não somente na capacidade de atuar, mas também na habilidade física. Eles notarão a diferença. Como, por exemplo, em O Voo do Dragão, minha habilidade competiu com o campeão americano Chuck Norris, que já tinha sido por 7 vezes campeão de ambos os campeonatos de karatê, o aberto americano e o mundial de karatê. Em seguida, o campeão de 1970, o peso pesado de karatê, Ao Wo, que já tinha o 7º grau de perito em aikido, o público pode vê-lo no filme Aikido. Claro que muitos poderão dizer que é só coisa de cinema, mas eu tenho certeza que o público não é tão insensível a ponto de não ser capaz de ver e julgar por si próprio e comparar estes homens pela velocidade, força, coordenação, desembaraço, etc. e etc. Eu comecei o treinamento com meu pai assim que aprendi a andar, quer dizer, meu pai era um treinador muito dedicado e sempre mantinha as pessoas praticando. Meu pai tinha um círculo de estudantes que eram próximos dele, eram amigos da minha família. E um desses homens, Dani Nossato, continuou sendo meu professor, então foi legal manter a continuidade. Eu tenho livros em casa, todos riscados com anotações, e é fascinante ver quais as fontes que ele usou e quais eram seus guias. Ele tinha livros de esgrima ocidental em casa que podem ser usados para o boxe. Eu me lembro que ele sempre dizia para você observar o que é útil e descartar o que é inútil e acrescentar o que for essencialmente seu. Isso se tornou o seu credo ao criar o Jeet Kune Do. Quando as pessoas me fazem a pergunta, geralmente em entrevistas, qual é o meu estilo, eu costumo dizer, meu pai criou a arte do Jeet Kune Do e eu não posso negar que venho treinando com ela. Porque é fácil dizer isso. Na verdade, é o que eu sinto mesmo. Mas é muito simples dizer porque o Jeet Kune Do era uma forma de expressão de arte marcial muito pessoal do meu pai. Você sabe, na verdade, eu não ensino karatê porque eu não acredito mais em estilos, ou seja, eu não acredito que exista essa coisa como o modo chinês de lutar, ou o modo japonês, ou qualquer outro modo de lutar, porque a menos que o ser humano tenha 3 braços ou 4 pernas, sempre existirá diferentes formas de lutar, mas na verdade temos apenas 2 mãos e 2 pés. E mesmo que tivéssemos, seria impossível não haver estilos tão diferentes. Então, haverá estilos diferentes de luta. Por que isso acontece? Temos 2 mãos e 2 pés. O importante é como poderão ser usados ao máximo em termos de movimento, linha reta, linha curva e linha circular. Pode ser devagar, mas dependendo das circunstâncias, a luta pode não ser lenta. E chutar é a essência vital. Depois de tudo isso,
Você se perguntará: como eu posso usar isso e expressar-me honestamente naquele momento? É ser você mesmo quando soca, quando quiser mesmo socar. Você não quer socar para se esquivar ou ser golpeado, mas porque está fazendo parte disso e então se expressa. Isso sim é necessário para se motivar. Como eu posso usar o meu corpo e entender a mim mesmo? A coisa mais importante é pensar que você pode lutar. Faça boxe com sua alma. Faça judô com sua alma. O que eu quero dizer é que, devido aos estilos, as pessoas estão separadas. Não estão unidas porque os estilos tornaram-se lei. E o fundador do estilo começou com hipóteses e que agora se tornaram uma verdade doutrinária. E as pessoas estão aceitando isso. Não importa quem você é, do que está constituído, do que você é feito, não importa. Basta ir e seguir seu propósito. Isto sim significa ser verdadeiro. Então os estilos tendem não só a separar os homens, porque eles têm suas próprias doutrinas que se tornaram uma verdade absoluta, sabe? E você não pode mudá-la, entende? Mas se você não tem estilo, você só pode dizer: aqui estou eu como um ser humano, como eu posso me expressar? Total e completamente. Então, desse modo, todos podemos criar um estilo, porque estilo é uma cristalização, quero dizer que esse modo é um processo de crescimento contínuo. Primeiro usamos os pés e depois usamos os cotovelos. Nas lutas, a pegada com os ombros, ao uso do punho toda hora e a defesa. Você usará dependendo de como vai golpear. Eu posso usar a minha arma mais longa, meu chute lateral, contra o maior novo tipo de soco, que é comparável ao jab de esquerda no boxe, exceto por causar danos bem maiores. Você pode treinar para usar todos. Você tem que usá-los, sabe? Porque isso é a expressão do corpo humano, entendeu? Quero dizer tudo, ou seja, não é só a mão. E estamos falando de combate, e se isso fosse um esporte, então estaríamos falando de uma outra coisa. Você estará regulando seus movimentos, mas quando falamos de luta, como é o caso, sem regras, então é melhor você treinar cada parte do seu corpo. O bom artista marcial é como a água. E por quê? Porque a água não pode ser contida, e com isso quero dizer agarrar ou pegar. Você não pode socá-la e feri-la. Então seja macio como água e flexível. Seja amorfo, sem forma, como água. Você coloca água numa xícara e ela se torna xícara. Você coloca água numa garrafa e ela se torna garrafa. Você coloca água num bule e ela se torna o bule. A água pode fluir ou pode arrebentar. Seja água, meu amigo. Nesse ponto, com a finalidade de demonstração, eu devo usar o que chamam de sachê, certo? Isso é o que eles usam no savá, desse jeito mesmo, viu? Quando eu me aproximo, posso usar o Wing Chun. A partir desse ponto, posso usar o boxe ocidental, certo? E no outro ponto, posso usar uma chave Summer, usada no jiu-jitsu, que eu posso usar para o propósito de levar a pessoa para cá e prender bem aqui. E talvez eu possa usar qualquer sistema que aperte a chave, que pode ser jiu-jitsu, aikido, koleg ou qualquer outro tipo de chave. Agora sabemos que podemos passar de sistema a sistema, apenas fluindo. Eu posso ficar de fora aqui, usar um chute em particular, passar o alcance do Wing Chun e bem aqui usar o cotovelo. Certo? E em virtude da filmagem, eu irei devagar para chegar à posição de bloqueio bem aqui. Isto é o que podemos chamar de rótulo do Jeet Kune Do. Não é um sistema, porque podemos ir de disciplina a disciplina, ou a um processo mais distante. E isso é muito importante no conceito do Jeet Kune Do. Quando você quiser me atingir, sabe, com a intenção de não machucar em nenhum ângulo, você deve colocar toda a sua habilidade, colocar toda a sua técnica, colocar toda a sua energia e fazer disso sua arma.
Ultimamente na televisão eles têm que passar, sabe? Eles têm que rodar o filme em câmera lenta, porque caso contrário iria parecer como um efeito especial no filme. Eu quero dizer que o cara era rápido, ele era mortalmente rápido. Eu nunca encontrei ninguém em todos os meus treinos que fosse mais rápido. Ele se preocupava em treinar a velocidade. Eu penso em treinamentos para velocistas. O número é um fator genético. Certamente existem pessoas que são assim, abençoadas, sabe? Elas são naturalmente rápidas. Mas eu acho que o treinamento para a velocidade é, afinal, uma questão de memória muscular. A velocidade no movimento individual é alguma coisa que, eu quero dizer, vem de você, sabe? Em questão de segundos. Se você, eu ou qualquer outra pessoa completamente destreinada trabalharmos para ficar lado a lado, encarando um corte de cena, e quando a luz vermelha piscasse e ambos soltassem um jab, provavelmente eu iria ganhar por um centésimo de segundo. Mas se falarmos de velocidade com repetição de movimento, sabe, assim como este, isso seria a memória muscular. Uma pessoa destreinada seria como se sabe, eles teriam uma falha nos seus movimentos, porque eles não treinariam os seus músculos, ou eles também não treinariam suas percepções para serem capazes de reagir rapidamente para superar diferentes circunstâncias. Para mim, foi fácil quando fui para o exército, quando ensinava. Toda forma de conhecimento basicamente significa autoconhecimento. Então, eles me pedem para ensiná-los não somente como se defender ou fazer alguém ficar bem. Eles me pedem para ensiná-los um movimento para expressar para a raiva, para determinação, ou seja lá o que for. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que eles, quando me procuram, eles me pedem para ensinar a arte da expressão corporal. A honestidade é um instinto natural, a honestidade é controle. Você tem que combinar os dois em harmonia. Não se você tiver só um extremo, você será de repente um homem artificial. E se você tiver só o outro extremo, você será de repente um homem automatizado. É toda a minha vida porque como ator, como ser humano, tudo isso eu aprendi foi na arte marcial. Este filme é dedicado às memórias de Bruce e Brandon Lee. Narrado por Bruce Lee. Versão brasileira em Jedix, São Paulo.